Não há alegria maior do que a chegada de um filho. No Brasil, 321 famílias têm essa alegria a cada hora que passa. São quase 5 bebês por minuto, ou 1 a cada 11 segundos. Até o final desta matéria, quase 100 crianças nascerão de norte a sul do país, trazendo alegria às suas famílias. Mas, de acordo com o IBGE, a cada 1000 bebês nascidos no Brasil, 15 não sobrevivem. Essa é uma estatística oficial. O aceitável pela Organização Mundial de Saúde para a mortalidade infantil é de 10 mortes a cada 1000 partos. Ainda estamos longe. Mas há lugares no Brasil onde essa proporção é ainda mais alta. Em Caxias, interior do Maranhão, a realidade é muito mais assustadora do que isso. Em 10 meses, 400 crianças nasceram na cidade. 115 delas morreram. No Brasil, a proporção é de 15 bebês mortos para cada 1000 nascidos. Em Caxias, a estatística é muito pior. É como se para cada 1000 partos houvesse 287 mortes de recém-nascidos. Muito acima da média brasileira. Muito acima do número que a OMS considera aceitável. Muito acima do que seria humanamente aceitável. Estamos falando de 115 bebês mortos em menos de um ano dentro de uma maternidade municipal. O protesto já de hoje causa indignação. Os números são assustadores. 1 entre 3 ou 4 crianças que nascem na maternidade Carmozina morrem aqui na cidade de Caxias, Maranhão. Você acha que o prefeito deu alguma satisfação para essas famílias ou tentou fazer alguma coisa para evitar que as mortes continuem? O nascimento, que deveria ser um momento só de alegria, acaba se transformando num completo pesadelo. Crianças recém-nascidas, que deveriam estar no colo de suas mães, agora estão em lugares como esse aqui. Sabemos que será uma matéria difícil de assistir. Mas talvez torná-la pública seja a única forma de pressionar as autoridades para que elas deem um fim a essa tragédia. Está acontecendo mortes de crianças e até então ninguém faz nada. Como se dá a morte dessas crianças? As mães têm um acompanhamento médico, vão dar luz a esses bebês na maternidade Carmozina Coutinho, que é a única maternidade pública aqui do município, e infelizmente essas crianças morrem. Já vem acontecendo desde 2008. Na época, o prefeito Humberto Coutinho. Tragédia na saúde pública. Em Caxias, no Maranhão, a cada 3 bebês que nascem, 1 morre logo depois do parto. Eu queria estar com a minha filha nos braços, não apenas só com as roupinhas delas em mãos. Não tem como olhar para essa foto aqui e se sentir bem. Estou aqui com a Elisandra, que é mãe de uma criança que também você perdeu, né? Isso. Me conta como foi. Foi muito sofrimento pra mim. Hoje, já mais de um mês, eu podia estar aqui com a minha criancinha. Por irresponsabilidade deles, demoraram muito esperando, não tinha condições de ter um parto normal. Era minha primeira filha, nós todo mundo esperando eu aqui e não tinha que sair da maternidade de braço vazio. Por que as crianças morrem nesse hospital? Muitas vezes existem muitas negligências em relação às mães que chegam no hospital, a falta do acolhimento, a falta de uma atenção realmente com essas mães. Há relatos de mães que chegam no hospital passando dores, sentindo dores de parto já e são voltadas para casa. O que você acha que é a causa da morte das crianças? Na verdade é um conjunto de toda a falta de estrutura do hospital, de toda uma falta de compromisso dessa equipe também, né? Há pessoas que querem fazer, mas lamentavelmente nem sempre
consegue se fazer um sozinho, né? Quando eu cheguei na frente do hospital, já tive minha bolsa estourada, só que eles falaram que não tinha nem não estava ainda a hora, né? Quando chegou umas 6 horas da manhã, mais ou menos isso, que eles me colocaram numa sala afastada, que só eu estava na sala, nenhum dos enfermeiros foram lá. Eu achei muito assim complicado, não só comigo, mas todas as mães também. Está tudo errado. O artigo 6º da Constituição Federal fala da dignidade da pessoa humana e fala expressamente em proteção à maternidade e à infância. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, tem índices que são bem inferiores a essa mortalidade. Então, o fato de uma disparidade tão grande entre os índices de mortalidade evidencia que tem alguma coisa de muito errada nesse hospital. O que precisa acontecer? Uma investigação. E enquanto essa investigação acontece, o hospital vai ser fechado, porque esses números de mortalidade do hospital nesse ano são números de guerra. Como que os médicos conversam com as mães? Como que os enfermeiros tratam elas? Bem pouco humano, como se fosse um animal, um bicho qualquer que morreu. Ó, teu filho morreu, pronto, acabou. Não tem uma explicação cabível, não há uma justificativa. As mães ficam desesperadas querendo uma resposta e não encontram. Quantos filhos? Era a primeira. O que aconteceu com ela? Eles falaram que ela engoliu o líquido, só que na verdade eu estava 8 dias já caminhando para o hospital e falando que já estava passando da hora, já estava entrando nas 42 semanas. Ela olhou para mim e disse assim: a senhora acha que o médico vai fazer cesariana agora à noite? Que ele não faz cesariana à noite. Se vocês quiserem, espera pela manhã que ele faz. Não apareceu médico nenhum. Nessa hora eu comecei a perder líquido. Aí ela chamou ele veio, olhou o coração da neném, já quase não estava mais batendo. Porque disseram que não faria a cesariana de noite? De noite. Aí quando foi 4h25 eu entrei na sala de parto. Aí ele fez, quando ele tirou ela ainda deu 3 chorinhos, no último choro foi apagando. Terminaram 5h30 da manhã, que me prepararam para levar novamente para o quarto. Eu perguntei: enfermeira, cadê minha filha? Ela disse: não, ela engoliu um pouco de líquido e vai ficar aqui de observação. Aí quando foi 2 horas da tarde, ela entrou. Ela entrou e falou que eles tinham feito tudo possível para salvar ela, mas ela tinha tido uma parada cardíaca. Imagine só o sofrimento dessas mães. E essas histórias se repetem. A desculpa que eles deram lá, que a placenta tinha deslocado e que ela bebeu, acho que o líquido. Mas a criança, a cabecinha dela estava toda machucada, o bracinho estava toda roxa. O prefeito acabou com o sistema público de saúde do município e nós tínhamos aqui, Oscar, uma maternidade que era referência no atendimento. O que o ex-prefeito Humberto Coutinho fez? Fechou a maternidade que era referência e abriu essa outra maternidade que tem o nome da mãe dele. Ele firmou um convênio para a compra de uma UTI que deveria estar salvando a vida dessas crianças no valor de mais de R$500 mil. E essa UTI não existe na cidade. Este é o ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho, tio do atual prefeito Léo Coutinho. Ele e o atual secretário de Saúde, Vinícius Araújo, estão sendo investigados pelo Ministério Público por improbidade administrativa, porque em 2008 o governo estadual destinou mais de R$500 mil para a construção de uma UTI neonatal na cidade, e o dinheiro simplesmente desapareceu. Eles nem falaram pra mim que meu filho tinha morrido. Ele chamou minha irmã lá fora, chamou ela na sala particular, ainda falou ainda que ele não tinha culpa, que talvez foi um moço que delatou e furou a cabeça do meu filho, porque a cabeça do meu filho ficou arrebentada. Há relatos de que recém-nascidos sofreram fratura nas pernas e nos braços durante o parto normal. E botaram morte uterina, como meu filho tivesse morrido no meu outro. Só que não aconteceu isso não. A obrigatoriedade do pai registrar o nascimento do filho e a obrigatoriedade do estabelecimento médico fornecer o atestado de óbito. Quantas crianças morrem? Tem alguma estatística? Dados da própria maternidade informam que chegam a morrer 5 crianças por semana. Só de janeiro até esse mês já foram mais de 115 crianças. São 32 documentos oficiais emitidos pela própria maternidade que mostram o registro de mortes no local. Existem semanas que chegaram a morrer 8 bebês. Se eu tivesse tirado minha filha no dia que eu fui lá a primeira vez, hoje ela estaria aqui comigo. Isso foi... Desculpa perguntar isso. Você é repórter aqui, não é? Isso. Você foi atrás para saber o que está acontecendo? Primeiro, nós fomos em busca do prefeito, que é o responsável pelo município.
ele nunca esteve disponível para falar com a nossa equipe. Você quer conhecer o prefeito? Aqui está ele mandando uma mensagem para todas as famílias. Não há nada mais revigorante do que chegar em casa depois de um dia de trabalho e encontrar esse sorriso. Uma família faz a diferença na vida de qualquer homem. É a base de tudo. É nosso porto seguro. Eu que não sou pai, nem cheguei perto disso ainda, já me sinto assim e eu não sei nem o que falar. Tenho a certeza que eu trabalharei de maneira incansável para que os meus filhos e os filhos de cada um de vocês vivam uma cidade cada vez melhor. O que me deixa chateado, triste e indignado é o fato de essa criança fazer parte de um número que são 115 crianças, 117 agora no que ela está falando, e o que eu tenho medo de verdade é virar só uma estatística. O secretário municipal de saúde, que é tio do prefeito, também nunca se pronunciou a respeito do caso. Em uma entrevista há alguns meses, o secretário já assume o alto índice de mortalidades na maternidade. Muitas das vezes por falta de quê? Por falta de um pré-natal bem feito. Em 2014, até hoje, foram a óbito na maternidade 89 crianças. Mesmo já com 89 mortes, o secretário não fechou a maternidade. Agora, com 115 óbitos, o local ainda continua funcionando. Parece que para ele, as mortes de bebês em Caxias não é um grande problema. Aqui na cidade só tem um hospital, é isso? Só tem um hospital, maternidade Carmozina Coutinho. Esse documento, Oscar, diz que Caxias recebeu 3.200.000 para uma UPA. Onde fica localizada essa UPA? Não existe. Existe UPA aqui? Não existe. Tem um documento aqui do Ministério das Cidades falando que 3.200.000 e não tem essa UPA aqui? Não tem a UPA. Gente, esse assunto é tão sério que essa reportagem tem uma segunda parte. A gente interrompeu a matéria para dar outros números. Na semana passada, enquanto a gente estava editando a reportagem, outro bebê morreu lá em Caxias, na mesma maternidade. Aí, esse fim de semana, mais um bebê morreu. Então, não são 115 em 10 meses, são 117 em 10 meses. Marco Lucas, sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi quando eu comecei a fazer jornalismo? Vou falar para você que está em casa. Que quando você não acha explicação para alguma coisa, procura no dinheiro. Está sempre no dinheiro a explicação. Sempre. A gente está indignado, você em casa deve estar também, Marco, Luque, Dani, está todo mundo indignado aqui. Nossa, fala sério. Agora, o prefeito e o secretário de saúde, não sei, não me parecem assim que estejam achando que tem alguma coisa errada na situação, não. O Oscar Filho foi atrás deles. Vamos ver o que eles falam? Roda aí. O negócio é o seguinte, são 10h46 da noite, que a gente acabou de receber um telefonema dizendo que o prefeito tá num bar aqui não muito longe, com os amigos dele, tranquilamente na calçada. O pessoal da Band disse que é difícil encontrar e quando encontra ele simplesmente não quer falar. Vamos ver se dessa vez ele fala. Olá, prefeito. Como vai, senhor? Tudo bem? Tudo bem. Finalmente encontramos o senhor, não é mesmo? Eu desconheço, eu não me ausentei da cidade. Há mais de 2 semanas que eu não me ausento da cidade. Vamos conversar aqui, bonitinho. A gente tem um dado de que 115 crianças morreram no município desde janeiro até agora. O que acontece com essas crianças? Olha, eu peço amanhã, lhe convido para ir lá no hospital. Não, é agora mesmo, a gente já está agora. Sim, eu desconheço. O prefeito é 24 horas, né? Então, já que o senhor já foi eleito e tudo mais, acho que dá tempo de parar de conversar com seus amigos agora para poder me responder. Olha, se o senhor quiser, nós podemos ir até o Carmozinho, onde lá tem uma direção, um diretor. Eu lhe mostro todos os dados que o senhor quiser, inclusive convidei vocês. Eu estou convidando você a me responder por que 115 crianças morreram de janeiro até agora e a prefeitura não está dando atestado de óbito para essas mães. Eu desconheço que não está deixando de ser dados atestado de óbito. Opa, peraí, foi manchete aqui da Band local. Eles procuraram o senhor, procuraram o secretário de saúde e não foram encontrados. E aí? Os óbitos que acontecem em Caxias, a grande maioria não são de criança caxiense. A grande maioria são mães... Escute, mas se não é de criança caxiense, se o senhor não deixar aí pode morrer. Aí tem um negócio chamado pré-natal. E aqui em Caxias, as mulheres caxienses, elas têm pré-natal. Os exames pré-natal e tudo mais. Como que é feito no hospital? Como que... Não, na verdade, as mães
né, elas são acompanhadas por um enfermeiro. Só os casos mais complicados, de alto risco, é que essas mães são encaminhadas para acompanhamento com o médico. A gente ficou sabendo que tem mesmo pré-natal, e são os enfermeiros que têm, e não são os médicos que deveriam se responsabilizar por isso. Você sabe disso ou não? Estou lhe dizendo que você tem que avaliar quantos nascidos foram. O nosso percentual é Pelo amor de Deus, que morra uma criança, eu não tenho um atestado de óbito. Quando a pessoa morre, tem um porquê. Por que o médico não coloca no atestado por que a criança morreu? Me retiro, me dou o direito aqui, você não está me tratando com pudor, com respeito, e agora me recuso a dar qualquer informação para você. Amanhã o hospital vai estar lá e lhe convido. Peço o senhor que saia da minha mesa, por favor. Não, não vou sair não. Vai sair. Não vou não. Estou na minha mesa. Não vou não. Se alguém achar legal a criança morrer, então vamos conversar. Tô aqui para conversar. Por que ele não conversa? Se for conversar com o senhor. Então, me fala um horário. Que horas que amanhã o senhor pode atender? Ô prefeito, vai embora? E aí, prefeito, o senhor poderia conversar então agora com a gente sobre isso? Não, agora não. Me promete que o senhor vai resolver esse assunto de crianças que estão morrendo e não recebem atestado, e quando recebem atestado não tem um porquê. Jure que o senhor vai então conversar com a gente. É possível? Esse compromisso eu tenho com o meu povo. E são as mães que querem saber por que as crianças estão morrendo. Agora, dia 3 de novembro, eu sou autoridade, sou prefeito, tenho números compromissos, não meu, mas da prefeitura. Então é isso, então a gente termina por aqui, deixa ele beber à vontade com os amigos dele. Infelizmente o prefeito não tem muita coragem mesmo, né? E vai ficar nisso aí. Enquanto isso, pessoal, vocês precisam ver em quem vocês votam. Quem foi? Quem foi? Você que jogou? É você que jogou? Foi você que jogou? Este é o Daniel Pereira Barros, um dos assessores diretos do prefeito. E foi ele quem jogou água nas minhas costas. Prefeito, é isso? Tem uns capanga então pra jogar água, é isso? Tem uns capanga pra jogar água, é isso? É desse jeito. É desse jeito que funciona. Você não é outro cara que não é homem pra vir falar, fui eu mesmo. Outro cara que não tem hombridade. Pô, você só tem um covarde aqui, cara. Se eu quiser que tu não saia daqui do Maranhão, menino. Cuidado comigo, senão tu não sai nem daqui do Maranhão, viu? Os capanga do prefeito estão tudo ali pra fazer um pouquinho de medo pra gente, os bracinhos cruzados. Então a gente vai não desistir, a gente vai atrás da secretária de saúde para ver se ele realmente vai estar lá para conversar com a gente. A gente está aqui na Prefeitura Municipal de Caxias para ver se alguém recebe a gente. Vamos ver como é que vai ser. Secretário. O nome dela não se encontra. O que a gente pode falar então? Não se encontra nenhum secretário. No dia em que estávamos na cidade, uma sessão da Câmara iria discutir o caso que estamos abordando, o que seria o começo de uma possível solução. Mas veja só o que aconteceu. 6 horas da tarde, a sessão vai começar daqui a pouco, mas eu recebi pela internet uma informação de que o prefeito disse para os vereadores a situação não virem. Parece que a população compareceu no lugar, não é, pessoal? Tem 1, 2, 3, 4, 5 vereadores. Eu acho que vocês são da oposição, ou não? Perfeitamente. Olha só. E quantos vereadores tem no total? 19. Cadê os outros 14? Não sei. Não sei. Eu também faço essa pergunta. Por que existia essa sessão hoje? O que vocês iam discutir? O problema no qual vocês estão aqui seria retratado nessa sessão de hoje. A ausência dos vereadores é para que não houvesse essa discussão, porque com certeza eles até o momento não encontraram subsídios em que possam justificar esse alto índice de mortalidade no município de Caxias. Uma vereadora que não compareceu à sessão é a Thaís Coutinho, do PSB. Enquanto ela deveria estar discutindo assuntos da cidade na Câmara, ela resolveu ir para a internet me dizer palavras de baixo calão. Detalhe, ela é prima do prefeito e esposa do Daniel Pereira Barros, aquele assessor que jogou água em mim, lembra? Ele é apresentador prometendo te meter porrada, cara. Tem medo, não? Eu? Sim. Eu já apanhei muito na vida, não é do cara que eu vou ter medo, tipo, enfim. Mas Você quer ver? Você quer ver? Parece que o Oscar Filho queria que o prefeito desse uma porrada nele. Olha, eu até elogio aqui a atitude do prefeito Léo Coutinho. Porque o cara soube se manter ali com equilíbrio. Olha, eu sinto muito, eu podia até apanhar depois, mas eu tinha metido a porrada na cara do Oscar Filho aí. Olha, nesse momento, bem, eu sinto muito. Era um pé nos ovos, viu? Não é de se assustar. Esse aí é o Ivanildo Rosa, apresentador local. Me chamou pra porrada e olha só onde ele trabalha. Prefeitura Municipal de Caxias. Opa lá lá.
Como era se esperar? Olha a quantidade de seguranças que tem aqui. Porque o hospital é muito bem seguro? Não. Ele é um forte? Não, é que a gente tá com certeza. Vamos lá. Olá, tudo bem? A gente queria falar com a diretora do hospital. Mas como que a gente consegue falar com ela? Quem que cuida do hospital quando ela não tá? Quem que cuida do hospital quando ela não tá? Oi, doutora, tudo bem? Nada, tá tudo é mal. A senhora ajuda a gente a falar com a diretora do hospital? Não, porque eu não me dou nem com a diretora, não sei nem quem é. Por quê? Por causa da estrutura que é ruim ou porque a senhora não quer se envolver? Não, porque eu quero me envolver com diretora, não sei quem é diretora. Olá, tudo bem? O que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Tá com um monte de dias que ela vem aqui e eles ficam sempre adiando e nunca tem esse menino. Adiando por quê? Porque eles falam, não tá no tempo, e na outra ação já tá no tempo. 41 semanas e hoje é último mês, já é dia 31 e nunca tiveram o menino dela. Oi, tem uma mulher ali, por que ela não tá sendo atendida? Não, ela tá ali sentada, não foi atendida não. Quem que pode atender ela? Cadê o médico? Falei com ela ali, você já foi atendida? Falaram que é para esperar mais, e a criança pode até morrer por causa disso. A gente está passando por uma situação dessa, que é muito louco, porque a gente está fazendo uma matéria sobre isso e está prestes a acontecer uma coisa que, enfim, que a gente não sabe, porque ela está aqui, está prestes a ter o filho, e não vem ninguém, não vem um médico, não vem um enfermeiro aqui para conversar com ela. Cara, desesperadora. Nossa. Por que você deu entrevista? Eu disse, porque ela tá vindo aqui direto e nunca vai atendida. Se vai atendida, mas volta pra casa. E olha o que acontece quando tentamos entrar em um órgão público simplesmente para buscar informações. Secretário de Saúde, não tá de novo. Como que a gente pode ter contato? Não tem ninguém que possa falar com vocês. Ninguém quer falar com a gente? Não tem. Como não ficar com raiva de uma situação dessas? Estamos falando de crianças mortas. Durante a edição dessa matéria, mais um bebê morreu na maternidade Carmozina Coutinho. Um menino que se chamaria Jefferson, filho de Francilene Silva. O secretário não está, meu amor. Eu entendi, mas alguém que resolva a nossa situação. Não tem ninguém que resolva. Como não? Não é possível. Não tem. E é dessa forma que nos tratam quando tentamos, de alguma maneira, buscar soluções e esclarecimentos para tanta mortalidade na cidade. O que é? Medo do que vocês estão? Cara, ninguém atende. A policial tá fugindo da gente. Pois é dessa forma, impedindo o público, impedindo a reportagem, impedindo tudo e a todos de obter alguma informação. E terminando com um policial, porque afinal de contas a gente não tem direito a nada. Valeu. Nessa matéria, só no que a gente viu. Ameaça, agressão, indiferença, covardia, muita covardia com essas mães, com esses pais. E é por causa disso, desse comportamento do prefeito, do secretário de saúde, que a gente foi procurar outras instituições para ajudar a resolver esse caso. Olha só. Ministério da Saúde, lá em Brasília, a Secretaria de Saúde do Maranhão, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o Ministério Público do Maranhão, estão todos de olho na situação, estão todos acompanhando a situação. E o CQC vai continuar cobrando dessa gente uma resposta. Não é uma resposta para o CQC, não, é uma resposta para aquelas mães lá, aquela que está esperando até agora, essas 117 que perderam seus bebês, suas meninas, seus meninos, porque não dá para ficar desse jeito. Meu Deus do céu, seu prefeito, o senhor é pai, seu prefeito, olha o amor que você tem com seu filho. Deixa essas pessoas também terem essa mesma oportunidade, essa mesma alegria em casa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bom, se você... E-mail, denúncia. Se você tiver alguma denúncia aí, é só escrever pra gente, protestejá@band.com.br. É isso aí.